Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos ao curso pró-funcionário ofertado pelo Instituto Federal de Rondônia. Nós estamos aqui nessa manhã para trabalhar junto a vocês com a disciplina de Homem, Pensamento e Cultura, abordagens filosóficas e sociológicas. Nós temos como público-alvo os nossos queridos funcionários da educação. O objetivo da nossa disciplina é ofertar subsídios fundamentados na filosofia e na sociologia para entendermos como essas duas faces do conhecimento contribuíram de modo efetivo para a formação do caráter social humano, entendendo humanidade no seu complexo totalitário, no seu complexo total, e não entendendo apenas ela no seu aspecto parcial. Ora, quando nós falamos em fundamentos, o que é que nós queremos dizer com esta palavra? Fundamentos. Aquilo que está na base do conhecimento, aquilo que vem dar suporte, princípios para sustentar a formação dos indivíduos sociais. Nesse sentido, a filosofia e a antropologia passam a ser matérias essenciais para a abordagem da conduta e da trajetória do ser humano no mundo. Mais um detalhe que nós chamamos atenção. Quando falamos em fundamentos antropológicos e sociológicos da educação, da formação cultural, nós estamos nos reportando a uma cultura social estabelecida nas sociedades ocidentais. Os fundamentos filosóficos e sociológicos que aqui serão abordados, eles se voltam para um modo de pensar ocidental, não considerando aqui, por muitas vezes, outras culturas, por exemplo, a cultura do Oriente Médio ou a cultura budista. Qual é o papel da cultura e do devir na educação e na formação do caráter humano? Ora, para nós tratarmos de cultura e devir, primeiramente nós temos que entender que essas duas matrizes, cultura e devir, elas se retroalimentam. Eu tenho que a cultura e o devir são processos que se intercalam, que se retroalimentam, que são, nesse sentido, interdependentes. Por isso que cultura e devir são faces essenciais disto que nós vamos entender como educação, da formação do caráter humano. Ora, antes de nos aprofundarmos na interdependência dessas duas matrizes, educação e devir, se faz necessário que compreendamos como se dá o processo cultural no desenvolvimento humano. Ora, a cultura nós podemos entender como sendo uma natureza criada. A cultura passa a ser, então, a primeira ferramenta de ordem intelectual que o ser humano desenvolve para aprimorar o seu desenvolvimento. Então, podemos afirmar que a cultura é uma natureza criada como ferramenta
para o processo de construção humano. Nesse sentido, temos que reforçar a ideia de que o ser humano está sempre em formação. Não é sem razão que Nietzsche, filósofo do século XIX, vai representar o homem, o ser humano, pelo dorso grego. Ou seja, Nietzsche queria dizer, com aquele dorso sem braços, sem pernas, que o homem é um ser inacabado, ou melhor, positivando a frase, que o homem é um ser em constante construção. Nesse sentido, podemos dizer que ser humano é existir para o devir. E o que é existir para o devir? Existir para o devir significa reflexão, significa repensar fundamentos culturais que são nos dados por via de conhecimento. Mas como se dá esse processo? Para entendermos isso, primeiramente devemos entender de onde vem o termo, a palavra cultura, e depois diferenciar isso do seu significado corrente. Quando falamos em origem etimológica da palavra cultura, o que queremos dizer com isso? Queremos dizer que aqui vamos tratar do que esta palavra quer dizer nos dicionários, como ela está posta no dicionário, como ela é definida por um professor em sala de aula. E ao falarmos do seu significado corrente, vamos querer dizer como a cultura é absolvida, compreendida e passa a fazer parte do contexto humano. Nesse sentido, vamos ter que, etimologicamente, a palavra cultura vem do verbo latim colere, que tem o sentido de cultivar, criar, tomar conta e cuidar. Cultura recebia, então, 3 significados na Antiguidade Romana. Agora, quando eu falo em cultivo, quando eu falo em criar, em tomar conta e cuidar, isso me remonta a uma outra palavra. Que palavra é essa? Responsabilidade. Nesse aspecto, eu tenho que entender que cultura, devir e responsabilidades são matrizes correlatas que devem percorrer um caminho ou uma vereda comum em direção ao desenvolvimento do ser humano. Voltando, na Antiguidade Romana, a palavra cultura significava, primeiro, o cuidado do homem com a natureza, e daí vem a palavra agricultura. Com este termo, agricultura, nós já tínhamos, claro, a intervenção do ser humano na natureza. Ou seja, eu vou entender que o ser humano não vai mais estar numa posição passiva de receber da natureza os frutos que ela lhe proporciona, os frutos que ela quer lhe dar. Não, ele usando de sua razão, de sua intelectualidade, ele intervém no processo natural, produzindo não só os alimentos que a natureza lhe proporciona, mas produzindo novos alimentos e alimentos que ele considera melhores para a sua subsistência, desenvolvendo a partir da agricultura outras ciências, como a economia, por exemplo. Porque nesse contexto do cuidado com a natureza, a partir da agricultura, o homem começa a intervir e perceber que ele sozinho não dá conta de cultivar
todas as outras formas de alimento de que ele precisa. E o que é que ele faz? Ele vai desenvolver um escambo, ele começa a cultivar um produto para trocar por outro produto. Nesse sentido, ele desenvolve uma cultura da terra, ou o que os latinos, os romanos chamavam de agricultura, de cuidado com a natureza. O segundo aspecto vem dizer que cultura é o cuidado do homem com os deuses, daí a palavra culto, no sentido de cultuar, de ofertar, de dar oferendas, de fazer preces, orações, devoções. O culto também, ele não é só devotado aos deuses, mas ele também é devotado aos mortos. Uma das primeiras manifestações de cultos entendida na sociedade humana é o culto também aos mortos, à memória dos mortos. No terceiro momento, nós vamos ter o cuidado com a alma e o corpo das crianças, com sua educação e formação, donde a palavra puericultura. Já aqui, nessa terceira definição, o cuidado com a alma e o corpo da criança, com sua educação e formação, nós já vamos perceber uma díade se formando a partir da palavra cultura, na medida em que a cultura tanto vai fazer parte do contexto fisiológico e natural humano, na medida em que ela é a produção de alimentos para a subsistência humana, como ela vai fazer parte do caráter e da formação humana, na medida em que ela é usada como uma ferramenta intelectual para melhorar a forma como o ser humano convive consigo mesmo, com a sociedade e com a própria natureza. Nesse sentido, a palavra cultura, ela começa a se dar tanto no âmbito natural quanto no âmbito intelectual. E essas duas matrizes, elas vão se intercruzar. Não é à toa que René Descartes, no século XVII, escreve um livro, O Mundo, ou Tratado da Luz e do Homem. E a definição de homem dada por Descartes é a de que o homem é um ser composto de corpo e alma, da qual ele vai considerar o corpo a parte mais fácil de ser definida, porque o corpo humano pode ser identificado com uma máquina. Já a alma precisa de outros complementos para ser conhecida ou para se ter a pretensão de conhecê-la. Saindo da questão etimológica, nós vamos entender como essa composição da palavra cultura chega a ser percebida pelos indivíduos sociais. Como cada pessoa compreende cultura, ou como cada grupo social se relaciona com a cultura. Então, nós vamos ter três proposições. A primeira, cultura como conhecimento. Ou seja, uma pessoa que é culta, fala várias línguas, adquiriu conhecimentos filosóficos, físicos. Essa pessoa é entendida na sociedade como uma pessoa culta porque ela detém certo conhecimento, certo saber. Num segundo caso, nós vamos ter cultura como manifestação artística própria de um povo. Essa cultura, ela pode tanto ser artística popular, como ela pode ser uma artística elitizada. O exemplo disso que nós vamos ter são as danças folclóricas. A dança folclórica, no Brasil, por exemplo, de um modo geral, o samba passa a ser uma cultura popular. Entretanto, nós também temos pessoas que vão apreciar música clássica, vão
apreciar a ópera. Isso que nós vamos chamar de cultura elitizada. Por quê? Porque são trabalhos artísticos que não estão, embora devessem estar, ao alcance de toda a população. O terceiro sentido de cultura, de significado de cultura, é a cultura como costume e crenças de um povo, o modo como o povo se movimenta dentro da sociedade, como o povo se alinha com sua religião, com sua alimentação, com seu modo de vestir, com o seu modo de confraternizar. Tudo isto está no contexto da cultura como costumes e crenças. Cultura, culto e inculto. Marilena Chaui, no seu livro Convite à Filosofia, vai destacar que, num país como o nosso, dizer que alguém é inculto porque é semi-analfabeto deixa transparecer que a cultura é algo que pertence a certas camadas ou classes sociais socialmente privilegiadas, enquanto a inculta está do lado dos não privilegiados socialmente, portanto, do lado do povo e do popular. Ora, eu posso dizer que a cultura, vamos dizer aqui, que uma pessoa inculta, mas que está inserida em um contexto social, ela não tem cultura apenas porque ela não detém certo conhecimento? Será que o semi-analfabeto, o ribeirinho, ele não tem cultura? Essa é a questão que nós vamos perceber. Na verdade, a cultura, ela pode ser expressada através de danças típicas, de manifestações religiosas de um povo. Nós vamos, por exemplo, tomar aqui uma dança típica do Pará, que chama o carimbó. Os dançarinos e as dançarinas de carimbó podem não ter o conhecimento antropológico e filosófico desta dança, mas eles dominam a dança, os passos, o manejo, os compassos, eles dominam a música, mas eles podem não ter um conhecimento antropológico e sociológico da mesma. Por outro lado, o antropólogo e o sociólogo, embora pesquisem e tenham às suas mãos todos os fundamentos filosóficos e sociológicos dessa dança folclórica, eles podem não dominar os passos da dança. Veja, eu tenho tanto na camada popular quanto na camada intelectual uma forma de conhecimento. Eu não posso dizer que aquele que meramente dança o carimbó é aquele que não sabe nada. Não, ele domina uma dança, ele domina um saber que pode ser compartilhado. Na medida que um saber pode ser compartilhado, ele pode ser chamado de saber cultural. Nesse sentido, é que nós vamos dizer que a cultura, tanto dos dançarinos quanto dos pesquisadores, são culturas que são interdependentes. E tanto dançarinos quanto pesquisadores são pertencentes e têm a pertença de uma cultura que é a cultura do carimbó. Quando nós falamos aqui que essas pessoas pertencem e são pertencidos por uma cultura, é porque a cultura, ela, embora esteja lado a lado com a educação, ela já sai do seio popular, do seio da sociedade, como uma prática de costumes que não depende de um rigor de ensino sistemático. Nós podemos dizer, nesse sentido, quando nós assistimos uma menina de 5 anos dançando samba ou dançando carimbó,
que ela aprendeu aquilo naturalmente. E aí sim, nós vamos ter também o contexto cultural. Este aprendeu naturalmente, não foi que ela já nasceu sabendo, não. Ela nasceu em um meio propício, em que ela observava aqueles passos, ela observava aquela prática e ela começou a reproduzir depois de internalizá-los. Essa internalização e essa externalização do movimento cultural, ela vai ser de fato agudizada e aprimorada com a educação. Entretanto, ela caminha dentro da sociedade, independentemente do nível escolar que essa sociedade possa vir a ter. É nesse sentido que podemos afirmar que tanto dançarinos e dançarinas quanto os pesquisadores participam, pertencem e são pertencidos pela cultura. Nesse caso, nós vamos aqui registrar a impossibilidade do inculto. Por que é impossível existir uma pessoa inculta? Porque, como nós dissemos antes, a cultura é um processo que se dá no seio e no contexto social. O modo como eu me visto, o modo como eu me alimento, o modo como eu me confraternizo com as pessoas, tudo isso é cultura. Em sendo cultura, eu não posso dizer que quem está dentro de uma comunidade social é inculto, porque ele reproduz os costumes. Ele se veste de acordo com o que aquele espaço social lhe permite. Nesse sentido, percebe-se que não existe a matriz inculta em nenhum contexto humano social, na medida em que a formação humana é um processo dinâmico e a cultura é a sua principal ferramenta de aprimoramento. Tá? Então, só para fixar, para vocês, nossos alunos e alunas fixarem, é impossível existir dentro de uma sociedade humana uma pessoa inculta, na medida em que a formação humana é um processo dinâmico e a cultura a sua principal ferramenta de aprimoramento. A cultura, nesse sentido, ela não está do lado só de quem é culto no sentido de ter conhecimento. Ela está permeada em todo o seio, em todo o contexto social em que os seres humanos estão transitando e convivendo. Uns transmitem para o outro os seus saberes na medida de seus saberes e de seus desenvolvimentos intelectuais. Ora, se eu digo que o aprimoramento é um processo dinâmico e que a cultura é a sua principal ferramenta, eu tenho que entender que toda uma sociedade está sempre em construção, ou seja, ela está sempre em um devir. Toda a sociedade sempre precisa de algo, sempre precisa crescer, melhorar em algum aspecto. E é através da cultura relacionada a sistemas sociais, práticas sociais, políticas públicas, políticas culturais, que nós vamos ter esse aprimoramento. Cultura como ferramenta ponte para o devir. Você pode pensar até mesmo que o humano tem uma natureza cultural. O humano se transforma no mundo que ele mesmo constrói. O humano se transforma no mundo que ele mesmo constrói. E que mundo é esse que o ser humano constrói? É o mundo social, cultural, histórico.
o mundo humano. Ora, dizer que o ser humano tem uma natureza cultural e dizer que este é um processo em devir, é um processo em construção, é o mesmo que dizer que a cultura é a segunda natureza humana. Podemos dizer que somos o único animal sobre a Terra que possui uma dupla natureza, uma fisiológica e outra criada, intelectual, ou seja, cultural. Nesse sentido, nós vamos aqui estabelecer uma breve relação. Qual seria a diferença até aqui, dentro do que analisamos até aqui, qual seria a diferença percebida entre nós, seres humanos, e as outras espécies animais? Ora, nós podemos afirmar que todas as outras espécies animais, elas estão fadadas à extinção, porque elas vivem de seu instinto, elas não têm poder criativo. Na medida em que os seus instintos não responderem mais às necessidades oferecidas pela natureza, a tendência é ela se extinguir. Já o ser humano não. O ser humano, por ter no seu íntimo a cultura do progresso, a desenvolver ferramentas de aprimoramento, ele não está condenado à extinção. Ele está condenado plenamente à evolução. O ser humano é o único animal que não para de evoluir. Uma vez dado um passo para a frente, ele jamais regride. O exemplo mais claro que nós temos disso são as inventividades tecnológicas. Nós vamos perceber que o João de Barro, ele constrói a casa dele, desde que nós sabemos do João de Barro, do mesmo modo até hoje. Há 100 anos, o João de Barro construía a casa daquele modo e ele constrói hoje do mesmo jeito. O ser humano não. Se nós formos observar o desenvolvimento arquitetônico atravessado ao longo do tempo pela arquitetura, nós vamos perceber que várias coisas foram criadas, outras foram transformadas e outras foram eliminadas. Isso tudo em função do quê? Da inventividade intelectual humana. Portanto, em relação a outras espécies, nós somos a única espécie com dupla natureza, uma fisiológica e outra cultural. E somos também a única espécie fadada à evolução. Nosso caráter é sempre evoluir. Cultura singular e cultura no plural. Nós vamos ter, segundo a nossa apostila Profuncionário, que a cultura é o jeito de viver dos seres humanos em geral e, ao mesmo tempo, o jeito de viver de grupos sociais específicos. E tudo assim, falamos em cultura no singular como aquilo que diferencia os homens de tudo o mais que existe no mundo. Culturas no plural é o que diferencia os homens entre si. A partir disso, nós podemos perguntar: o que na cultura humana podemos denominar de universal? E volta a nossa questão. Na cultura humana, o que há de universal em todas as sociedades conhecidas é o estar fadado à evolução. É o caráter de progresso, de evolução, entendido no sentido de que cada passo que o homem dá para frente, ele jamais retrocede. Nesse sentido, nós vamos dizer que uma cultura humana universal é aquela cultura evolucional. É o caráter de evoluir. Todas as sociedades humanas vão ter esse caráter. Podemos afirmar, nesse sentido, e reforçar a nossa tese inicial. Somos a única espécie com dupla natureza,
uma biológica natural e outra simbólica cultural. Somos a única espécie capaz de desenvolvermos mecanismos de defesa e sobrevivência e mecanismos simbólicos de convivência humana. Como é que adquirimos esses mecanismos simbólicos de convivência humana? Ora, esses mecanismos simbólicos, eles nos são dados por um processo educacional. E o que é a educação, se não um constante devir, uma transformação do ser humano, daquilo no que ele é, para aquilo que ele deve ser. Nesse sentido é que nós temos que entender o devir. O ser humano, ele pode ser visto como um animal social, mas jamais o ser humano se vê apenas como um animal. Ele deve sempre aprimorar a sua face social e humana. Através da cultura, construímos um mundo de saber, aprender e conviver. Se nós tomarmos lá as matrizes do MEC, nós vamos ter os 5 pilares da educação. Aprender a viver, aprender a conviver, aprender a saber, aprender a aprender e por aí vai. Só que tudo isto que já está pautado, decodificado numa ética, num documento legal, já estava antes posto na nossa conduta social. Pois como seres humanos, nós estamos sempre aprendendo uns com os outros. Não é à toa que a LDB, já lá no princípio, nos seus primeiros artigos, ela vai deixar claro que a educação não é apenas responsabilidade da escola. Todos, a sociedade, no campo de trabalho, em todo lugar nós podemos aprender. Por quê? Porque a nossa conduta de ser humano social é saber, aprender e conviver. Isto nos faz, cada um de nós, professores um dos outros, educadores e formadores por excelência um dos outros. O bom comportamento do indivíduo, a sua postura social, ela muitas vezes é copiada até inconscientemente dentro de um grupo. E é por isto que nós, quando falamos em devir e em responsabilidade e em cultura no começo dessa nossa exposição, queremos chamar a atenção para o fato de que cada ser social é responsável por sua conduta, pois ele é referência cultural dentro do seu espaço social. A alimentação, a nutrição, foi uma das primeiras ferramentas que o ser humano utilizou para construir uma cultura de aproximação e de saber de uns com os outros. Nesse sentido, é o ato de se alimentar junto, de se alimentar com, que vem nos dar uma ocasião propícia para a educação. Ora, veja que a alimentação ela tem uma etiqueta própria. Como eu sento à mesa, como eu sirvo às outras pessoas, como eu me comporto quando eu estou me alimentando em público. Isso tudo faz parte de um escopo educacional, mas também cultural. Podemos afirmar que o devir humano é, ao mesmo tempo, nesse sentido, natural e cultural. Porque através da alimentação, eu nutro o meu corpo para que ele responda aos chamados, às necessidades do trabalho, às necessidades existenciais e, do mesmo modo, ele é o elemento de produção cultural, de evolução e de desenvolvimento cultural. Podemos afirmar, nesse sentido, que a cultura e a educação se retroalimentam na medida em que, por um lado, a educação é uma ferramenta utilizada para expandir
e afirmar a cultura, enquanto, por outro lado, a cultura se manifesta espontaneamente na educação. Isso nós vamos perceber na medida em que a criança começa a manifestar na escola o seu modo de ser, o seu comportamento. E a escola tem o papel de modelar esse comportamento, porque aquela criança que chega na escola, aquele adolescente, ele não é mais apenas um indivíduo, mas ele é um agente social que futuramente tem o papel de transformar, de refletir e revisionar as práticas sociais. As culturas se transformam-se em ritmos diferentes, uma em relação à outra, conforme o contato mais ou menos frequente entre elas e conforme as novidades vão sendo produzidas no devir cultural. Quando nós falamos dessa inter-relação da educação com a cultura e voltamos aqui a falar de transformação, nós podemos perceber esses quadros, esses movimentos, esse dinamismo dentro da própria evolução histórica de nossa sociedade. Nós aqui podemos lembrar, por exemplo, do caso de Dom João VI, quando chega ao Brasil, né? Dom João VI, ele desposa Carlota Joaquina quando ela tinha apenas 9 anos. Carlota Joaquina ainda não passara nem pelo processo de menarca, enquanto Dom João VI já contava mais de 60 anos. Ora, essa era uma prática politicamente correta. A lei assegurava os arranjos casamenteiros. Era possível se fazer acordos de casamento entre homens mais velhos e crianças. Entretanto, as pesquisas, as evoluções sobre tudo o estudo sobre a educação em Rousseau, filósofo que viveu no século XVIII, vão abrir espaço para se refletir o papel e o tratamento que a criança deveria receber. A partir disso, nós vamos perceber que essa prática de casamentos arranjados e de crianças casadas com homens mais velhos, ela passa a ser modificada. E hoje, em nossa sociedade, ela passou até a ser crime. Nós vamos entender, se encontrarmos um homem de 60 com uma menina de 9 anos, que isso é a prática da pedofilia. E isso vai ser condenado não por mas por todo um contexto social e cultural, o qual, como dizíamos antes, nós não podemos mais retroceder. Assim é que nós vamos compreender isto que Edgar Morin vai chamar de papel generativo da educação, da cultura. Edgar Morin vai dizer que a cultura começa já nas sociedades arcaicas e se agudiza com o desenvolvimento das regras organizacionais, a multiplicação e a complexidade do saber fazer técnico e, sobretudo, a complexidade da linguagem. Nesse sentido, a linguagem associada à educação, ao caráter responsável da cultura e do devir, vão ser elementos e ferramentas chaves para se rever isto que nós vamos chamar de práticas sociais. A transformação cultural ou o devir humano é, nesse sentido, a característica para a formação do caráter, das ideias de um povo, na medida em que as sociedades se modificam, as sociedades modificam suas práticas à cultura e também, nesse caso, a cultura vai tomar novos contornos. Ora, se eu modifico a prática social, a cultura também se modifica. A exemplo do que nós falávamos sobre Dom João VI e Carlota Joaquina, isso não se trata mais de um casamento político, de um arranjo político como fora na época, mas de pedofilia, isto é, um movimento cultural. A cultura muda, as práticas sociais mudam e vice-versa.
para uma definição de homem, considerando a interrelação cultura-devir, podemos afirmar que o homem é o único animal com dupla natureza, uma natural, que vamos chamar fisiológica, e outra artificial, criada, que é nesse ponto que nós vamos desenvolver aquilo que mais tarde nós vamos analisar em outras etapas, a partir da segunda unidade, como o devir humano. Ora, o devir vai ser essa prática essencial, a transformação essencial que vamos poder observar no decorrer da evolução humana. É devir exatamente porque não tem uma finalização. Como falávamos anteriormente, somos a única espécie condenada a evoluir e evoluir constantemente. Entretanto, isso está agregado à cultura, ao devir e à responsabilidade que temos dentro desse contexto social. Vamos encerrando por aqui. Eu espero que todos e todas tenhamos aproveitado esse módulo e recomendo que façam leituras. As leituras da apostila do Profuncionário, que é o nosso material didático obrigatório, e a leitura de textos que estão indicados na bibliografia da nossa ementa. Obrigada a todos e todas e tenham um bom dia. Olá pessoal, bom dia. Eu sou a professora Rosânia, vou estar com vocês sempre na finalização de cada disciplina. Vou estar aqui contribuindo com vocês com as respostas das atividades. Eu sou professora também, sou pedagoga, sou pós-graduada em docência do ensino superior, em educação à distância. E vou estar toda terça-feira com vocês, sempre na finalização das aulas da professora Noemi. Como vocês observaram, foi uma excelente aula. A professora abordou questionamentos filosóficos que faz parte dos da nossa vivência como ser humano, para que a gente possa compreender o social e a cultura. E como vocês observaram, no final do módulo que vocês estavam acompanhando, tem 5 perguntas, que são os questionários que fazem referência à atividade que a professora estava passando para vocês. E nós vamos estar dando a continuidade, fazendo o fechamento desse módulo, corrigindo as respostas. Vamos lá na primeira pergunta? Então, nós temos aqui: aponte um significado etimológico e um significado corrente para o termo cultura. Ou seja, nós temos aqui essa pergunta que ela faz referência aos questionamentos filosóficos, às correntes de pensamento. O que seriam essas correntes de pensamento que faz referência à cultura? Então, a resposta aqui está a seguinte: o cuidado do homem com a natureza, donde a palavra agricultura. O que seria esta pergunta? Nós podemos estar fazendo uma menção a essa pergunta e essa resposta, ou seja, qual é o cuidado que o homem tem com a natureza? Que interação é essa que eu, enquanto homem, posso estar trabalhando na natureza? O que a natureza me oferece? Como vocês podem perceber, o homem, ele tira da própria cultura o seu alimento. Então, nós podemos estar chamando de onde vem a palavra natureza, homem, cultura, de agricultura, aquilo que o homem tira da própria natureza para a sua sobrevivência. E como segunda resposta, cultura como manifestação, cultura como manifestação artística própria de um povo, ou seja, são as várias práticas da cultura, são as várias práticas do homem e da mulher dentro do seio da sociedade, aquilo que o povo tem como cultura popular. E nós podemos estar levando para dança, alimentação
Então, essa pergunta aqui faz parte deste contexto do homem. Vamos para a segunda? Demonstre em que sentido o termo inculto torna-se uma possibilidade. A resposta é a seguinte: percebe-se que não existe matriz inculto em nenhum contexto humano social, na medida em que a formação humana é um processo dinâmico e a cultura é a sua principal ferramenta. Ou seja, todos nós, de alguma forma, adquirimos cultura, seja ela familiar, aquilo que nós já temos de educação primária, seja ela secundária, na própria escola, ou seja ela no convívio social. Então, não existe uma matriz que diga que inculto é isso ou aquilo, ou seja, inculto, a pessoa não tem cultura, como no senso comum costuma se falar. Não existe um ser que não tenha cultura. Todos nós adquirimos uma cultura. Não necessariamente, a priori, que você tenha por uma educação secundária, intelectual dentro da escola, mas nós já trazemos essa cultura do nosso próprio seio familiar. Vamos lá para a terceira pergunta. Cite 3 exemplos de cultura popular. Cite 3 exemplos de cultura popular. A resposta aqui, nós temos Bumba Meu Boi. Eu quero só abrir um parêntese para falar aqui do Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi ou Boi Bumbá é a mesma coisa. O que diferencia é apenas de estado. Na região norte, no norte do Amazonas, onde nós vivemos, no Amazonas, nós temos as festas populares, que geralmente acontecem em Parintins. Uma delas é a chamada Boi Bumbá ou Bumba Meu Boi. No Nordeste é chamado de Bumba Meu Boi. Então não há diferença, a cultura é a mesma. A visão de dança folclórica e popular é a mesma. E a flor do maracujá, que ela é típica daqui mesmo da região, de próprio Porto Velho, de próprio Rondônia. E nós temos o Círio de Nazaré, que acontece todo ano em Belém. Esta é uma das culturas, mas tem muito mais culturas que nós podemos estar vivenciando. A quarta pergunta é: explique com as suas próprias palavras, como a cultura influencia a sua vida na sociedade. Particularmente, eu procurei tirar alguns pontos da própria apostila também de algumas pesquisas que eu fiz. Então, quando relata aqui a influência da cultura, vamos trazer um pouco para a história do Brasil, né? Como todos nós sabemos, o Brasil tem uma história que foi a época da escravidão, que não é uma história tão bonita para a gente dizer, ah, que ótimo, mas ela faz parte hoje da nossa rica cultura, que é o que acontecia com os negros. Hoje todos nós gostamos de uma feijoada, não é mesmo? Então, essa feijoada, ela surgiu, é uma cultura popular, se tornou uma cultura popular que os próprios negros trouxeram da África. E essa cultura foi adquirida num momento de grande dificuldade que eles passavam, ou seja, toda essa alimentação que é colocada na feijoada, o rabo de porco, a orelha de porco, o tocinho, eram parte do porco que era jogado fora, que era descartado. O que os negros fizeram? Juntaram, pegaram as sobras da colheita do feijão e desenvolveram a feijoada. E hoje a feijoada foi aprimorada, hoje a feijoada tem vários sabores e hoje a feijoada é um prato muito apreciado pelos brasileiros e pelo povo que vem de fora. O próprio estrangeiro que chega aqui na cidade, em Porto Velho, no Brasil, ele gosta também. Então, isso é uma cultura que ficou também para a gente. A capoeira também é uma cultura que foi adquirida dos próprios negros, que eles utilizavam a capoeira para se defender.
no momento que eles resolveram buscar a liberdade, eles usavam a própria capoeira, treinando para aprender a se defender. Combinado? Vamos lá para o próximo. A quarta questão, a quinta questão. Estabeleça a relação da cultura com o devir. Conforme vocês viram na explanação da professora Noêmia, que foi riquíssima a aula dela de hoje, diz o seguinte, da cultura como devir. A cultura é uma ferramenta da formação humana. Ferramenta da formação humana. Ou seja, o devir nada mais é do que a mudança, a transformação do homem dentro do seu espaço social, dentro da própria natureza, que se transforma de acordo com as mudanças das práticas sociais, práticas sociais, uma vez que a sociedade humana acha-se em constante construção. Ou seja, o ser humano é um ser inacabado. Nós, enquanto seres humanos, constantemente nós estamos em processo de transformação, processo de mudança, dia após dia, no nosso relacionamento cotidiano social, seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, nós adquirimos conhecimento e esses conhecimentos que são incutidos em nós nos remete à mudança, à transformação. Cada vez que nós interagimos com o meio que nós vivemos, o nosso espaço social, nós somos transformados. Então, o devir humano, o ser humano, é a transformação do homem na natureza, do homem na sociedade. Eu sempre penso o seguinte, não existe um ser sozinho, ele sempre precisa do outro para pensar o que ele quer ser, para se transformar, para buscar mais conhecimento. Tudo bem? Pessoal, na próxima aula, nas terça-feira, conforme eu falei para vocês, eu vou estar novamente com vocês acompanhando essas atividades. Vocês mandem suas dúvidas, seus questionamentos, procure estar contribuindo com as nossas aulas para que enriqueça melhor. E na próxima terça-feira eu vou estar aqui com vocês, dando essa continuidade, eu vou estar sempre fazendo o fechamento das disciplinas com vocês. Tudo bem? Agora eu quero mandar um abraço para Cojubim, que está acompanhando as nossas aulas, Guajará-Mirim, Polo Central e os demais polos que estão nos assistindo, que nos foi passado para que a gente passasse um abraço para vocês e na próxima aula nós estaremos aqui com vocês na próxima terça-feira, ok? Obrigada e bom final de semana, porque a gente só vai se ver agora na próxima terça. Obrigada.